Boa noite, pessoal. Vamos começar? Então, o que eu preparei para hoje é a gente analisar a questão da equação de Schrödinger para mais de uma partícula, né? A gente estava analisando até o momento, inclusive o átomo de hidrogênio, né? Ou os átomos com um único elétron. A gente tem só uma partícula sujeita a potenciais, né? Aqui a gente vai ver como é que a gente vai analisar a solução da equação de Schrödinger para mais de uma partícula, né? No caso aqui eu estou tentando analisar, o objetivo é ver como é que é a descrição dos átomos de muitos elétrons, né? Porque nas últimas aulas a gente analisou átomos sempre de um elétron, como significa átomo de hidrogênio, ou íons, né? Basicamente arrancar todos os elétrons e deixar só um em torno do núcleo, né? Então aqui a gente tem um problema quando a gente vai analisar a equação de Schrödinger para duas ou mais partículas, né? Eu vou fazer um caso particular de duas só para a gente entender, mas a gente depois vai generalizar para mais, né? Tem especificamente no caso nos átomos, né? De muitos elétrons, né? O caso mais simples no nosso caso seria o hélio, né? O átomo de hélio neutro tem 2 elétrons, né? Então ele tem um núcleo, 2 prótons, 2 nêutrons e mais 2 elétrons. Seria a primeira análise que a gente faria sobre como é que a gente calcularia, né, a solução, ou seja, como é que a gente calcularia os níveis de energia e as funções de onda, né, especificamente, né. A gente tem uma complicação a mais aqui, né, que é quando a gente tem 2 elétrons e a interação entre os elétrons, né, que é a repulsão coulombiana, né. Isso é um problema, certo? A gente até conseguiu, quando a gente falou do átomo de Bohr, né, o modelo de Bohr, a gente conseguiu estimar, né, fazendo as configurações entre os 2 elétrons no átomo neutro de hélio, mais ou menos estimar qual é que é a ordem de grandeza da energia total se a gente incluir a interação, né, entre os elétrons, que é repulsiva, né. A gente não tinha muito poder preditivo, a menos de quantidades qualitativas. Então, o primeiro problema aqui é a interação, né. O problema da interação é que o potencial de interação ela depende das coordenadas, ele depende das coordenadas das duas partículas que estão interagindo, né. E isso torna a solução da equação de Schrödinger não possível analiticamente. Então, quando eu boto interação, né, entre as partículas, por acaso ali, no caso dos elétrons, né, a interação coulombiana repulsiva entre os elétrons, a equação de Schrödinger só é solúvel numericamente, não tem solução analítica. Isso é um problema. O outro problema que aparece é a questão que os elétrons, na verdade, são indistinguíveis, né? E é isso que eu vou tentar trabalhar agora com vocês no início da aula, mostrar que partículas subatômicas, né, que tem um comprimento de onda de Broglie maior que a distância típica, né, entre essas duas partículas, no sistema de partículas que a gente está tentando descrever quanticamente, torna as partículas indistinguível uma da outra, né? Então, são dois problemas que eu tenho quando eu vou atacar a equação de Schrödinger, a solução da equação de Schrödinger, introduzindo interação e o problema da indistinguibilidade. Né? No caso do átomo, é o caso, vou mostrar para vocês que os elétrons são indistinguíveis, né? No caso eletrônico, né? Nos átomos. Né? Então, bom, eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve esse problema do caráter de indistinguibilidade dos elétrons, né? Mas no caso ainda da solução, introduzindo a interação, né, a gente só vai poder fazer a obtenção dos níveis de energia só por métodos numéricos ou métodos de aproximação. Eu vou falar do caso do hélio mais no final da aula. Né? Uma das consequências das partículas serem, os elétrons especificamente, serem indistinguíveis, né, uma das consequências é o princípio de exclusão de Pauli, né? Então, eu não posso ter 2 elétrons ou 2 férmions, né, ocupando o mesmo estado quântico. A gente vai analisar já explicitamente quando a gente construir as funções de onda que respeitam indistinguibilidade. Né? A gente já vai analisar explicitamente isso. Tá? O princípio de exclusão de Pauli vai aparecer claramente quando a gente está analisando a indistinguibilidade, né, entre as partículas. Só para dar um valor numérico para vocês entenderem por que para elétrons dentro de um átomo, né, eu não consigo distinguir eles. Lembrando que toda a discussão de distinguir ou não distinguir tem a ver entre a relação entre o comprimento de onda de Broglie típico, que descreve as partículas, né, e a distância entre as partículas, né, num sistema. Certo? De novo, eu não consigo distinguir se o comprimento de onda de Broglie for maior que a interação. Tem um overlap, né,
das duas funções de onda. Não consigo distinguir uma da outra. Eu vou calcular aqui para vocês em metais, tá? Elétrons livres no metal. Então, eu vou pegar átomos, que são tipicamente metais. A gente sabe que os elétrons da última camada desses elementos, né, são quase livres, né? Em algum momento, acho que em um exemplo, ou a gente discutiu um pouquinho, a gente mostrou que esses elétrons quase livres lá nos metais, eles têm uma energia, porque eu vou preenchendo os níveis de energia desde o menor, né, até o topo. O topo é chamada energia de Fermi, a maior energia, né, o maior nível de energia, né, que a gente tem distribuindo os elétrons no metal, né, nos átomos do metal. E, basicamente, como eles estão, assumindo que eles estão quase livres, a energia de Fermi está associada com o momento de Fermi desses caras. Então, aqui eu tenho a expressão não relativística, né, da relação entre a energia de Fermi e o momento deles, né. Esse aqui é a energia de partícula livre, né, que tem energia só cinética, né, em termos do momento. E o momento de Fermi pode ser calculado a partir da densidade eletrônica. Claro que aqui eu estou dando um pulo, estou dando só essa palhinha para vocês, que eu posso escrever o momento de Fermi. O momento de Fermi é o momento dos elétrons quase livres, que estão nas últimas camadas, ou na última camada permitida lá nos metais, né. O PF, o momento de Fermi, momento linear das partículas, né, que estão na última camada, são proporcionais à potência 1/3 da densidade eletrônica. A densidade eletrônica N é o número de elétrons por unidade de volume. Tá? Isso a gente consegue determinar explicitamente. No caso, por exemplo, eu vou analisar com vocês o ouro, que é um exemplo de metal, né? No ouro, a densidade eletrônica, não número de elétrons por unidade de volume, é essa daqui, tá? É da ordem de 6, 10 na 22 elétrons por centímetro cúbico. Essa é tipicamente a densidade eletrônica no caso dos metais, no caso aqui o exemplo particular do ouro, né? 10 na 22, essa é a ordem de grandeza, né? 10 na 22 elétrons por centímetro cúbico, né? Certo? Com isso eu consigo estimar, se eu sei que o momento de Fermi é proporcional à raiz cúbica da densidade, eu consigo estimar quanto é que é o comprimento de onda de Broglie para esses elétrons livres no átomo de ouro, né, no metal. Certo? O comprimento de onda de Broglie é a constante de Planck dividido pelo momento. No caso aqui o momento é o momento de Fermi, né, que é o momento típico dos elétrons que estão quase livres nas últimas camadas eletrônicas dos metais. Né. Então aqui eu estou escrevendo o H em termos do H cortado, né, lembrando que H é 2πh cortado. E o momento de Fermi eu vou escrever explicitamente em termos do H cortado e da densidade, né, da densidade eletrônica, que eu sei que é o 5,89 10 na 22 elétrons por centímetro, certo? Obviamente eu vou ter aqui, já vai ter unidades de centímetro, né, o comprimento de onda de Broglie. Eu transformei isso para unidades de nanômetros, né. Explicitamente esta conta aqui para o ouro, né, que é um exemplo típico, né, dada a ordem de meio nanômetro, o comprimento de onda de Broglie é típico desses elétrons na chamada camada de valência, que são os quase livres. Inclusive lá no efeito fotoelétrico vão ser arrancados, né, no efeito fotoelétrico. Né? Mas aqui basicamente o comprimento de onda de Broglie é da ordem de meio nanômetro. Né? Lembrando que as distâncias interelétron, né, entre um elétron e outro, se eles estão confinados dentro do átomo, eu espero que, ordem de grandeza, né, a distância interatômica sejam frações, né, frações do raio de Bohr, né, que é tipicamente o tamanho típico atômico, né, que é da ordem de meio angstrom. Né. Meio nanômetro para meio angstrom é um fator de 10 aí, né, sendo que o comprimento de onda de Broglie, então, é pelo menos um fator de 10 maior que a distância intereletrônica típica, né? Claro que a distância entre dois elétrons dentro de um átomo que tem tamanho de meio angstrom, né, é bem menor que o 0,29 angstrom, né? 0,529 angstrom. Então tá claro para mim aqui, nesse caso o limite, onde eu estou considerando que a distância entre dois elétrons é o raio de Bohr, né? Mas, na verdade é bem menos que isso, né? Eu consigo mostrar claramente aqui para o caso do metal, para o caso do ouro, que o comprimento de onda de Broglie é bem maior que a distância típica entre dois elétrons quaisquer, né, dentro desse átomo. Né? Então está claro que elétrons em átomos, né,
explicitamente, em átomos de muitos elétrons, né? O comprimento de onda de Broglie está maior que a distância entre eles, e aí eu não consigo distinguir, do ponto de vista da descrição desses elétrons, por a onda, né, a onda de matéria correspondente. Então, na maior parte do tempo, nos átomos, eu não posso considerar os elétrons como sendo distinguíveis por este fato. Esse é um dos problemas de como construir a função de onda do sistema de muitas partículas em mecânica quântica. Então, aqui eu vou voltar, lembrando, então, que esses elétrons tipicamente atômicos são indistinguíveis. Eu vou analisar o caso primeiro geral para o caso de poço infinito, né? Poço unidimensional infinito, que é só para a gente aprender como construir funções de onda que respeitam o caráter da indistinguibilidade das partículas, né? Desde que ela exista, nesse caso particular físico que a gente está considerando. No caso dos átomos é certo, né, que eles são indistinguíveis, né? E vamos ver como é que a gente constrói as funções de onda que respeitem esta indistinguibilidade. Então eu vou voltar aqui, certo? Claro, como eu falei para vocês, o princípio de exclusão de Pauli, né, vai surgir basicamente daí do caráter indistinguível das partículas, principalmente para os férmions, tá? Explicitamente. Certo? Então eu vou voltar para o caso unidimensional, poço infinito. Então as partículas estão livres dentro de um poço que tem largura L, certo? Aqui eu estou considerando duas partículas de mesma massa, tá? E vou começar com o caso onde essas duas partículas ainda são distinguíveis, que é o caso que a gente estava fazendo até o momento, tá? Só que agora eu vou ter duas partículas dentro do poço, ao invés de uma, duas. Aqui está a equação de Schrödinger correspondente que eu vou ter que resolver para obter a função de onda, né, dessas duas partículas dentro do poço infinito unidimensional, né? Vocês conseguem ver aqui que eu tenho o termo da energia cinética, né, o do Hamiltoniano, está aqui explicitamente. Como eu tenho duas partículas e cada uma delas tem as suas coordenadas, né, a coordenada x1 é a coordenada da partícula 1 e x2 é a coordenada da partícula 2, necessariamente a minha função de onda tem que ser função das coordenadas das duas partículas, né? Então a minha psi tem que ser função de x1 e de x2, como era a função de x no caso dimensional com uma partícula. Ela tem que agora ser função das coordenadas das duas partículas, né? A parte espacial, né? Aqui eu tenho o potencial, né? Que pode ter interação ou não. Mas basicamente aqui está o caso da equação de Schrödinger independente do tempo unidimensional. Aqui está a energia total do sistema de duas partículas, né? Sujeita a um potencial U. Esse é o caso geral, né? Aqui no caso, vocês conseguem ver aqui a diferença do caso unidimensional. Aqui o operador momento, né? Que é a derivada segunda espacial. A única novidade aqui é que a derivada segunda está sendo tomada sobre as duas coordenadas, né? A coordenada da partícula 1 e a coordenada da partícula 2. Mas não existe nenhuma mudança da estrutura, né, da equação de Schrödinger que eu vou ter que resolver para descrever como é que eu obtenho os níveis de energia e as funções de onda para duas partículas dentro de um poço, né, especificamente. No caso, se as partículas estão interagindo, né, explicitamente, lá em mecânica clássica vocês lembram, né, que a energia potencial de interação ela é uma função explícita das coordenadas das duas partículas que estão interagindo, né? Então essa função, energia potencial, no caso, se eu tenho interação, né, ela não pode ser separada em uma função que só dependa de x1, ou seja, a coordenada de uma partícula, e da outra partícula, né, explicitamente. Quando eu tenho interação, a energia potencial de interação depende das coordenadas das duas partículas, né? Aí fica um pouco complicado, como eu estava falando, de tentar resolver analiticamente a equação de Schrödinger, né? O fato de eu ter uma energia potencial de interação que dependa das coordenadas. Por exemplo, aqui se eu tenho duas partículas que estão interagindo, aqui está a equação de Schrödinger geral, tá? Para duas partículas sujeitas a um potencial. Se eu tenho interação, aqui eu tenho um exemplo de uma interação coulombiana, né? Entre as duas partículas, né? A energia potencial de interação coulombiana entre as duas partículas, vocês conseguem ver isso aqui claramente, né? Ela depende das coordenadas das duas partículas, né? x2 e x1, tá? Esse potencial vai entrar aqui no cálculo da função de onda se eu quiser resolver a equação de Schrödinger. Quando eu faço isso, quando eu boto um potencial que depende não separável, né, nas coordenadas, a solução é apenas numérica. Eu só vou ter que conseguir solução analítica para a equação de Schrödinger para duas ou mais partículas quando eu não tenho interação. Nesse caso, quando eu não tenho interação, as únicas energias potenciais do sistema que vão entrar ali são as energias potenciais individuais, né, das duas partículas com os campos externos, e não
mais um potencial que envolve as coordenadas das duas, como é o caso aqui, né? Então, no caso onde elas não são interagentes, os potenciais são separáveis, né? Então, os campos externos vão estar atuando sobre a partícula 1 e a partícula 2. Os campos externos, inclusive, podem ser diferentes, né? Eu posso ter diferentes campos externos atuando sobre cada uma das partículas. Por exemplo, uma partícula pode ser neutra e a outra carregada. Então, quando eu submeto ela a campos externos eletromagnéticos, elas têm comportamentos diferentes relativo a isto, né? Então, aqui está o caso geral, onde não tem interação e as partículas só interagem com campos externos. Nesse caso, aí dá para resolver analiticamente a equação de Schrödinger em 1D, né, para duas partículas. Né? Então, aqui o potencial é um potencial de soma. Lembrando que se o potencial é soma só, lembrando como é que a gente faz isso lá nas versões 2D e 3D, né, quando a gente consegue separar o potencial, né, a gente consegue mostrar que uma solução possível, né, tentativa é produto. Né? Então, aqui a mesma coisa está acontecendo. Claro que aqui não é 2D, é 1D apenas, né? Mas aqui o potencial de interação é separável, né? As forças externas atuam sobre cada uma das partículas e com um potencial explícito, né? Que depende só da coordenada de uma partícula e de outra. Né? Nesse caso, aí a gente pode partir de uma solução que é solução produto, né? Então, a função de onda, que depende das duas coordenadas, dados os números quânticos n e m. Né? Esses aqui, eu já estou adiantando que eu quero fazer poço infinito. A gente sabe que num poço finito os níveis de energia são quantizados, né, e os níveis de energia são dados pelos números quânticos n principais. Né? Então, eu posso construir a função de onda do sistema quando não tem interação, né, como um produto. Então, eu vou ter uma função de onda apenas para a partícula 1 e uma função de onda apenas para a partícula 2. O produto dessas duas funções de onda individuais para cada uma dessas partículas, que a gente obtém essas duas funções de onda individuais a partir da solução da equação de Schrödinger unidimensional para uma partícula única sujeita a cada um desses potenciais. Então, eu resolvo separadamente uma equação de Schrödinger 1D para as duas partículas separadamente, obtenho as funções de onda, né? E o produto delas vai me dar a função de onda do sistema de duas partículas sem interação, certo? Aqui no nosso caso, por exemplo, eu estava analisando duas partículas dentro do poço, né? Poço infinito, sem interação entre as duas partículas. Então elas estão soltas lá, livres, duas partículas, dentro do poço. Então elas não interagem entre si, no caso aqui, né? Nesse caso, as soluções individuais, né? As soluções individuais para as funções de onda são conhecidas, né? Tanto a solução para a partícula 1 quanto para a partícula 2, as funções de onda são conhecidas, né? A gente construiu as autofunções para a partícula dentro do poço. Cada uma delas tem essa forma funcional, né? Seno, um caso fundamental, né? Seno do número quântico, que pode ser n ou m, né? Pi x sobre L, onde L é a largura do poço, x é a coordenada, então o x aqui pode ser o x1 e o x2, e n, claro, é o número quântico, né? Por exemplo, se eu tenho duas partículas dentro do poço, elas não interagem, estão só livres dentro do poço. Uma delas está no estado fundamental, nível fundamental, para o seu potencial, e a outra está no primeiro estado. Por exemplo, a partícula 1 está no n igual a 1 e a partícula 2 está no m igual a 2. Então, estão em níveis de energia unidimensionais distintos. Né? Com isso, eu consigo calcular quanto é que a função de onda, se elas não interagem, são distinguíveis. Eu sei quem é a 1 e quem é a 2. Né? Então, a função de onda, aqui eu coloco os dois números quânticos, né? O n e o n, que é 1 e 2. Essa função de onda depende das duas coordenadas, né? x1 e x2. É um produto, então ela vai ser o produto da psi1 de x1 com a psi2 de x2, né? E a autofunção a gente conhece. Para cada uma dessas autofunções, a primeira, o número quântico é n igual a 1, então a autofunção é seno de x1 sobre L. A outra autofunção é associada a n igual a 2, então a segunda autofunção, que é a psi2, né? É seno de 2π x2 sobre L. Lembrando que os números quânticos aqui são distintos na primeira função e na segunda função de onda. Claro que essa função de onda aqui tem que ser normalizada, tranquilo, né? Eu vou chamar de normalização C. Lembrando que o módulo quadrado dessa função de onda, integrado sobre todo o volume espacial, tem que dar 1, porque eu quero que a probabilidade total seja de 100%, né? Então, se eu integrar sobre todo o volume a função de onda que descreve as duas partículas, eu tenho que ter 100% de probabilidade de encontrar as duas partículas dentro do
do poço, né? Explicitamente. Então, esse C aqui, essa constante C é determinada pela condição de normalização, né? Certo? Aqui eu vou interpretar cada uma das... interpretar essa função de onda dependente de x1 e x2, né? Então, a interpretação do módulo quadrado dessa função de onda, ou seja, dessa densidade de probabilidade, que depende das duas coordenadas, né? Então, ela vai dar a probabilidade de encontrar, então, a partícula 1 no intervalo de x1 né, e também a partícula 2 no intervalo de x2. Esta aqui é a probabilidade correspondente. Então, psi quadrado, né, dx1 dx2, vai me dar, então, a probabilidade de encontrar a partícula 1 no intervalo de x1 e a partícula 2 no intervalo dx2. Neste caso aqui, como as funções de onda são separáveis, né, são produto, né, estou assumindo que elas são distinguíveis e não interagentes, né, só interagem com as forças externas, que no caso nem tem força nenhuma, né, é livre dentro do poço, né. A gente consegue ver que nesse caso a psi quadrado, né, pode ser escrita como ou seja, a densidade de probabilidade multiplicada pelo volume espacial aqui, né, nas duas coordenadas, né. Basicamente vai ser o produto, né, da psi de x1 ao quadrado com o módulo quadrado da psi2 de x2. Ou seja, é o produto das duas densidades de probabilidade, ou as duas probabilidades, né, associado com a partícula 1 e com a partícula 2. Né. Se eu pegar aqui e tomar o módulo quadrado, eu consigo ver que eu consigo separar, né, essas duas probabilidades, né, de encontrar a partícula 1 dentro do poço, dentro dessa região, e a partícula 2 dentro do poço, dentro desta região aqui. Isso quando tem partículas distinguíveis e não interagentes. Como eu estava comentando com vocês, né? Se as minhas partículas são indistinguíveis, que aí eu tenho que verificar se o caso dos comprimentos de onda de Broglie delas são maiores que as distâncias, né? Entre essas duas partículas, ou entre as partículas, né? Aí eu vou ter que fazer outro tratamento, né? Então aqui, por enquanto, eu estava usando os dois índices, porque elas eram distinguíveis, né? O índice 1 para a partícula 1 e o índice 2 para a partícula 2, mas a gente não vai considerar não vai conseguir fazer a mesma interpretação de probabilidade como eu fiz quando elas são distinguíveis, né? No caso onde elas não são distintas uma da outra, né? Certo? Então, embora que eu esteja colocando os índices 1 e 2, eu sei que quando as partículas são indistinguíveis, né? Eu não sei qual delas está no intervalo x1 e qual delas está no intervalo x2, tá? Eu não sei distinguir qual. Ou seja, se eu tenho duas regiões espaciais, dx1 e dx2, onde eu estou calculando a probabilidade de encontrar uma delas lá dentro, eu não sei quem é quem. Eu não sei se é a 1 ou é a 2 que está dentro desses intervalos. No caso, claro, quando elas são indistinguíveis. Tá? Então, essa minha função de onda que eu construí aqui, que é um produto, quando elas são não interagentes distinguíveis, vai perder a validade, né? Quando essas partículas se tornam indistinguíveis. Né? Eu não sei quem é que é A1 e quem é A2, na verdade. Lembrando que esta quantidade aqui, né, psi quadrado dx1 dx2, é a probabilidade de encontrar a partícula 1 no intervalo dx1 e a partícula 2 no intervalo dx2. Mas como eu perco quem é 1 e quem é 2, não sei mais quem é o Hopf, aí eu vou ter que refazer, ou seja, reconstruir a função de onda correspondente. Né? Então, no caso de partícula idêntica, né, que no caso do átomo, é claro, como eu mostrei para vocês, né, a gente vai ter que encontrar uma função de onda, né, cuja densidade de probabilidade, né, o psi quadrado, continua a mesma se a gente permutar os índices. Né? Por quê? Se eu permutar os índices, né, x1 e x2, me dá uma função de onda módulo quadrado distinta, significa que essas duas partículas são distinguíveis. Então, para eu ter uma função de onda que descreva partículas indistinguíveis, né, idênticas, o meu psi quadrado tem que ser igual se eu trocar o rótulo, entre aspas, né, a 1 pela 2. No caso, eu só estou falando de duas partículas. Né? Então, eu quero que a minha função de onda para partículas indistinguíveis ou idênticas obedeça esta relação. Né? O psi quadrado, o módulo quadrado da função de onda correspondente, ela é igual por troca do x1 pelo x2 ou pela partícula 1 pela partícula 2. Né? É assim que eu construo uma função de onda que respeita identidade, né, ou indistinguibilidade entre as partículas do sistema, no caso aqui, de duas partículas. Né?
Obviamente que a função de onda produto, como eu mostrei aqui, eu vou mostrar para vocês, não vai respeitar isso, tá? Lembrando que se os módulos quadrados são iguais por troca, né, por permutação dos rótulos, né, pela partícula 1 pela partícula 2, né, só tem duas funções de onda que vão respeitar, né, duas funções de onda psi que vão respeitar esta relação, né, módulo quadrado sendo o mesmo por permutação, tá? Uma que é uma função de onda simétrica e a outra que é antissimétrica, tá? Então vocês vejam bem aqui, por exemplo, caso simétrico, tá? Então uma função de onda psi de x2, x1, ela é igual a mais psi de x1, x2. Esta equação, essa função de onda que tem essa propriedade aqui, que é simétrica, né, obedece, claro, àquela equação lá. Quando eu tomo o módulo quadrado vai ser igual. Eu também tenho uma outra opção, que é a opção antissimétrica, uma função de onda antissimétrica, ou seja, psi de x2 e x1 é menos psi de x1 e x2. Obviamente, a menos do sinal, quando eu tomo o módulo quadrado, continua os módulos quadrados sendo iguais, né? Mas, obviamente, essas duas funções de onda são distintas por sinais. Simétrica, sinal mais, antissimétrica, sinal menos. Então, funções de onda que obedecem módulo quadrado da função de onda do sistema de partículas idênticos, né, por permutação dos índices, ou seja, troca de uma partícula por outra, podem ser simétricas e antissimétricas. Por exemplo, naquele caso que eu mostrei no caso geral, de partículas não interagentes, ou no caso particular do poço, né? Duas partículas num poço com dois números quânticos distintos, né? 1 e 2. Essa é a função de onda aqui. Essa função de onda aqui não respeita este critério, essa propriedade de função de onda de partículas indistinguíveis, né? Se vocês trocarem, né, o x1 pelo x2, ou seja, trocar a partícula 1 pela partícula 2, a função de onda que eu obtenho quando eu permuto não é a mesma, tá? Se eu botar x2 aqui e x1 aqui, a função correspondente, a função de onda correspondente de psi12, x2, x1, não é essa aqui. Tá? Então tá claro que esta função de onda que a gente obteve para partículas indistinguíveis, para partículas distinguíveis, né, mesmo livres, né, não é nem simétrica nem antissimétrica. Né? Ela não respeita esta propriedade para a função de onda de partículas indistinguíveis ou idênticas. Né? Certo? Então, se eu permutar, eu não vou obter função de onda parecida, nem por sinal mais, nem por sinal menos. Tá? Eu não obtenho, a menos de um sinal, a mesma função de onda por troca de rótulo, né? Explicitamente. Certo? Então, tem um problema mais complicado de como construir função de onda de partículas distinguíveis. Né? O ponto de partida é que o módulo quadrado tem que ser o mesmo quando a gente troca os rótulos, né, das partículas. Certo? Eu vou mostrar para vocês que tem duas combinações lineares de produto, para manter ainda produtos, né? Um produto simples aqui não é simétrica nem antissimétrica e não obedeceria, né, essas partículas são indistinguíveis, à propriedade que a gente quer, né? Densidade de probabilidade igual, né, por permutação. Mas se eu usar combinações lineares de produtos, eu consigo construir, né, duas combinações lineares de produtos, né, dessa forma, que respeitam aquela propriedade geral aqui para partículas indistinguíveis. Tá? Então, eu vou fazer duas combinações lineares de produtos e mostrar que ambas obedecem, né, a propriedade que a gente quer. Então, eu vou começar, claro, com produtos, né, x1, x2, só que eu vou fazer combinações lineares, mas não são quaisquer, né, não são quaisquer. Lembrando que se eu estou com combinações lineares, né, de produtos, se os produtos são soluções, certo? Se os produtos são soluções, combinações lineares também são soluções da equação de Schrödinger. Então aqui eu vou construir funções de onda que obedecem automaticamente à questão da indistinguibilidade, módulo quadrado igual independente da permutação dos índices, e também, automaticamente, também é solução da equação de Schrödinger independente do tempo, que é o que a gente tem que ter, né? A função de onda tem que ser solução da equação de Schrödinger e ainda tem que obedecer o caráter de indistinguibilidade
das partículas, se for o caso, né? Que é o que a gente está tentando analisar aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês que tem uma relação clara entre o princípio de exclusão de Pauli, né? E o caráter das funções de onda para partículas indistinguíveis, tá? Então eu estava falando para vocês que só tem duas funções de onda, né, que respeitam o princípio da indistinguibilidade, né, e que estão um módulo quadrado igual por permutação, tá? Como eu tenho uma versão simétrica, tem uma função de onda simétrica e outra antissimétrica. Então aqui estou fazendo a simbologia na nomenclatura, né? A psi-s, tá, é a função de onda simétrica para duas partículas indistinguíveis, tá? Você consegue ver que ela é uma combinação linear de um produto de duas funções de onda individuais, né? Onde essas funções de onda individuais que eu estou fazendo do produto, basicamente são as funções de onda da partícula individual, né? Quando eu resolver a equação de Schrödinger, só para ela, para o potencial de interação externo, né? Só para ela. Mas esse tipo de combinação linear, né? Lembram que os dois temos são dois produtos, né? É o mesmo produto, né? Psi-n, psi-m, psi-n, psi-m. Lembrando que aqui eu só permutei, né? No segundo produto eu permutei x1 por x2, né? Explicitamente. Certo? E aqui eu tenho um mais, tá? Essa é uma função de onda chamada simétrica, que obedece tanto solução da equação de Schrödinger para as duas partículas, né? Porque se o produto é solução, uma combinação linear também é solução, e ela obedece que psi quadrado, quando eu tomo o psi quadrado, ela é independente, né, pela troca de índice, né. Esse 1 sobre raiz de 2 aqui tá para garantir que quando eu fizer psi quadrado da psi-s, né, tomar o módulo quadrado da psi-s, e integrar sobre todo o volume espacial, a integral vai dar 1. Né? Então aqui 1 sobre raiz de 2 dá para garantir que essa função de onda simétrica para partículas indistinguíveis, né, é normalizada, né, completamente normalizada. E eu tenho uma outra função de onda, que é a função de onda antissimétrica de duas partículas, que também obedece esses dois casos, é a solução da equação de Schrödinger e dá módulo quadrado de psi independente por troca de rótulo, né? 1 por 2, certo? De novo, 1 sobre raiz de 2 é para garantir a normalização para a função de onda correspondente. Então é assim que a gente constrói. Claro que aqui eu estou fazendo um caso particular para você só de duas partículas indistinguíveis, né? Podia colocar mais, tá? Não vou analisar os casos, a gente pode fazer N partículas indistinguíveis, né? Eu estou fazendo o caso só para a gente entender a diferença entre distinguível, duas partículas não interagentes, e indistinguíveis, duas partículas não interagentes. Tem duas funções de ondas que obedecem às propriedades de indistinguibilidade das duas partículas, né? Certo? Detalhe, temos duas possibilidades, duas combinações lineares de produtos, né? Você pode testar em casa que se trocar, né, o módulo quadrado realmente vai dar o mesmo valor, né? É óbvio, né? Nos dois casos é óbvio, né? Quando tu troca, toma psi quadrado e inverte, né, os índices, vai dar a mesma função de onda módulo quadrado. Tanto em cima quanto embaixo, né? Explicitamente. Só um detalhe, a função de onda antissimétrica, que é essa segunda, onde tem um menos aqui, né? Na superposição, na combinação linear, se os números quânticos n e m, que estão aqui rotulando cada uma das funções individuais, né, das duas partículas, né, se os números quânticos n e m, que identificam cada uma das partículas, né, como seus números quânticos, se os dois números quânticos n e m forem iguais, a função de onda é nula, certo? Se anula, tá? Isso não acontece quando a função de onda é simétrica, tá? Então aqui, se os números quânticos de duas partículas distinguíveis são idênticos, a função de onda correspondente vai ser zero. Ou seja, não é possível do ponto de vista de probabilidade, né? Não é possível ter duas partículas indistinguíveis ocupando o mesmo estado quântico, né? N igual a N, se a função de onda dela for antissimétrica. Claro que as partículas podem ter funções de onda simétrica e antissimétricas, né? Mas se forem antissimétricas, né? A gente já vai ver em que condições, que tipo de partículas tem função de onda simétrica e antissimétrica, mas se forem antissimétricas, elas não podem ter os mesmos números quânticos, porque senão a função de onda do sistema vai dar zero. Significa que esse sistema não pode existir nessa configuração. Não é probabilidade nula de ocorrer nesta configuração.
Tá? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês do ponto de vista da função de onda antissimétrica é um caso particular do princípio de exclusão de Pauli. Né? Claro que o princípio de exclusão de Pauli, a princípio, é para elétrons, né? Dois elétrons em átomos. Né? Dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico num átomo. Basicamente é porque a gente sabe, né, que a função de onda descrevendo dois elétrons ou conjuntos de elétrons num átomo é descrito com uma função antissimétrica, considerando os elétrons indistinguíveis. Né? Então, obviamente, esses dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico, eles não podem ter os mesmos números quânticos, né? Porque senão a função de onda que é antissimétrica vai dar zero. Então, eu só posso ter dois elétrons ocupando o mesmo estado quântico desde que um dos números quânticos sejam, pelo menos um dos números quânticos sejam diferentes. Né? Se forem iguais, está proibido, né? Está proibido porque eu vou ter zero para a função de onda antissimétrica. Tá? Isso é um caso em particular, aqui eu estou falando de partícula num poço, de duas partículas não interagentes genérico, né? É um caso particular do princípio de exclusão de Pauli, o fato de se os números quânticos forem iguais, a função de onda antissimétrica é nula. Especificamente, a gente sabe, né, que por causa de elétrons em átomos, as funções de onda total, né, do sistema de elétrons dentro dos átomos é sempre antissimétrica. Esse é o detalhe. Então, para elétrons em átomos, né, sempre a função de onda do sistema de muitos elétrons, dois elétrons, por exemplo, sempre vai ser uma função de onda antissimétrica e automaticamente eu não posso ter os números quânticos iguais. Um deles, que em geral é o componente do spin, né? O componente Z do spin é que troca, né? Eu posso ter elétrons com o mesmo N, o mesmo L, mesmo ML, mas ele tem que ter número quântico ms, né? Projeção do spin na direção Z, distintos para pelo menos um dos números quânticos não ser igual, né? E aí eu não zerar a função de onda antissimétrica do elétron. Mas é sabido, então, que todos os elétrons em sistemas de partículas, se eles são indistinguíveis, a função de onda descrevendo eles são antissimétricas. Né? Não é só o elétron, tá? Eu posso adiantar que estão todos os férmions, tá? Eu não sei se eu já falei isso, mas férmions são todas as partículas que têm spin semi-inteiro. No caso, o elétron tem spin 1,5. 1,5 é semi-inteiro, né? O próton e o nêutron também tem spin semi-inteiro. Toda essa gente que tem spin semi-inteiro pode ser um meio, mas pode ser não ser um meio, pode ser qualquer semi-inteiro, tá? São chamados coletivamente de férmions, tá? Então, todos os férmions são partículas que têm spin semi-inteiro. Todos os férmions, como o elétron, têm função de onda. Quando eu estou analisando férmions, né, que são partículas indistinguíveis, conjunto delas, né, num sistema, todos os férmions obedecem funções de onda antissimétrica. Ou seja, eu não consigo colocar dois férmions no mesmo estado quântico para não anular, né, a função de onda antissimétrica. Se eles estão no mesmo estado quântico, esse estado não é possível porque a psi quadrado de A vai ser zero. No caso dos bósons, tá, eu estou falando de férmions, eles têm função de onda antissimétrica. No caso dos bósons, né, bósons, então, são todas as partículas que têm spin inteiro. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Vou dar exemplos, tá? Por exemplo, Pion tem spin 0, o bóson de Higgs lá tem spin 0, o spin 1, o fóton tem spin 1, o mesons vetoriais tem spin 1, spin 2, né? Tem partículas que são assumidas a ter spin 2. Todas as partículas que têm spin inteiro, não precisa ser 0, pode ser 1, 2, elas têm função de onda simétrica se eu estou com um conjunto de bósons, né? E analisando a função de onda de um sistema de bósons. Então, sistemas de bósons distinguíveis obedecem função de onda simétrica. Sistemas de bósons, sistema de partículas, né, de férmions indistinguíveis têm função de onda antissimétrica. E automaticamente os férmions têm um princípio de exclusão que eles têm que obedecer, que os bósons não precisam obedecer. Tá? Então, voltando aqui, particularizando essa questão da função de onda simétrica e antissimétrica, explicitamente por causa dos elétrons, né, nos átomos. Né? Então, cada elétron no átomo, a gente construiu já a função de onda para cada um, né, que vai entrar naquele produto para construir a função de onda antissimétrica. Né? No caso, para cada elétron do átomo, a gente rotulou por 4 números quânticos. Né? Na aula passada, a gente chegou nesse limite. Né? A gente tem 4 números, que é o número quântico principal, o azimutal, o ML, né, que é a projeção do momento angular na direção Z,
e o ms, né, que é a projeção do spin, né, na direção z. Esses 4 números quânticos caracterizam os estados de elétron, né, dentro de um átomo, né, cada elétron. E a gente sabe explicitamente a forma da função de onda completa, né, tanto a parte radial, que depende de NL, a parte polar e azimutal, ou seja, a parte angular, né, que depende de L e NL, e explicitamente tem uma função de onda particular para o spin. Eu não falei para vocês, mas claro, a gente tem que construir ainda uma função de onda associada às duas projeções de spin na direção Z, que são os dois valores possíveis para o ms, né? O ms vale, o número quântico ms vale mais um meio ou menos um meio, que é o famoso spin up, spin down, né? Spin para cima, spin para baixo, relativo ao eixo de quantização Z. Né? Claro que eu vou ter uma função de onda para cada uma dessas configurações de spin, tá? A gente não entrou em detalhe, mas existe como construir, né? Uma teoria não relativista, que é a teoria de Pauli e London, como é que a gente constrói esta função Ki aqui, que nos mapeia a probabilidade de encontrar elétrons, né, com uma certa projeção na componente Z do spin, né, ou up ou down. Mas igual, do ponto de vista dos números quânticos, a gente tem que designar 4 números quânticos possíveis para os elétrons. Como as funções de onda têm que ser antissimétricas, lembrando que eu vou construir, sabido a função de onda de cada elétron, né, eu vou ter que construir uma função de onda antissimétrica, né, onde eu vou fazer o produto, né, dos dois elétrons, dados seus números quânticos. Claro que aqui não tem um só número quântico, cada elétron tem 4 números quânticos. Né? Mas, igual, se a função de onda é antissimétrica, isso vai nos levar, então, ao princípio de exclusão de Pauli para elétrons em átomos, né? Então, são considerados indistinguíveis, como eu motivei para vocês no início da aula. Né? Então, dois elétrons de um mesmo átomo, né, não podem ter os 4 números quânticos iguais. Ou seja, eles não podem ocupar o mesmo estado quântico caracterizado pelos 4 números quânticos NL, ML e MS. Tá? Então, eu só posso ter 2 elétrons onde um desses números quânticos é distinto. Em geral, se eu estou num nível ou num subnível, a distinguibilidade, a separação entre o estado dos 2 elétrons possíveis a ser colocados dentro daquele subnível de energia é dado pelo número quântico ms. Né? O ms vai ser o que vai distinguir um elétron de outro, dado que NL e ML sejam iguais, ou seja, se eles estão no mesmo nível ou no mesmo subnível, né? Quem vai separar um elétron de outro, de um estado para o outro, é o número quântico ms, né? Explicitamente. Certo? Se os elétrons obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, é assim que a gente vai construir átomos na tabela periódica. Né? Lembrando que a gente conseguiu já construir o átomo de hidrogênio, que é um próton com um elétron. A gente sabe a função de onda completa desse elétron. A tabela periódica nada mais é que é aumentando o número atômico do núcleo, né? 2, 3, 4, 5. Para ter átomo neutro, eu vou ter o mesmo número de elétrons correspondente, né? Então, se o Z é 4, eu vou ter que ter 4 elétrons. Se o Z é 10, vou ter que ter 10 elétrons. Tá? Só que os elétrons, nesses átomos, vão ter que obedecer o princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, para um dado subnível de energia, NL e ML, eu só posso colocar 2 elétrons, né, distintos pelo seu número quântico ms. Tá? É assim que a gente vai construir os átomos. Né? Ou seja, vai distribuir, né, os elétrons nos vários subníveis de energia que são rotulados pelos números quânticos NL e ML, né? Certo? Spin up, spin down vai dar a distinguibilidade do estado, né? Em que esse elétron vai estar obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, né? Explicitamente. Estou falando, no caso do elétron, como ele é férmio, ele obedece função de simétrica e princípios de exclusão. Todos os bósons não obedecem princípio de exclusão. Eles têm função de onda simétrica e eu posso botar quantos eu quiser, tá? Quantos bósons eu quiser, num mesmo estado. Então, por exemplo, a partícula alfa, que a gente já analisou ela é um bóson, tá? O deuteron, o fóton é um bóson, os mesons vetoriais são bósons, tá? Mesons em geral. Tá? Todo esse povo eu posso colocar num sistema de partículas onde eles são indistinguíveis, eu posso colocar todos os bósons em um único estado. Não tem problema nenhum, porque eles não obedecem ao princípio de exclusão. A função de ondas deles é simétrica. Não tem problema de ter
número quântico igual. Todo mundo pode ter os mesmos números quânticos desde que sejam bósons, né? Explicitamente. Só os férmions que têm essa propriedade. E aí, como eu estava falando para vocês, no caso específico dos elétrons, né, o princípio de exclusão de Pauli e o fato da função de onda ser antissimétrica vai ser o ponto de partida de como construir, né, a tabela periódica. Né? Certo. Lembrando que toda a discussão que eu fiz antes ali, eu estava assumindo que as partículas eram não interagentes. Né? No caso dos átomos com muitos elétrons, né, a gente tem aquele problema, a gente resolveu o problema da indistinguibilidade via princípio de exclusão de Pauli, função de onda antissimétrica. Né? Mas tem um outro problema que eu falei no início, né, para resolver a equação de Schrödinger de forma completa, é que se os elétrons estão interagindo, e isso é um problema importante quando a gente tem átomos de muitos elétrons, onde a repulsão coulombiana entre eles é cada vez maior, né, aí a gente não consegue resolver analiticamente a equação de Schrödinger. A gente, para mais de 3 elétrons já fica complicado resolver analiticamente se tem interação. Né? Então a gente vai usar, em geral o pessoal usa, digo os pesquisadores, né, usam métodos aproximados, né? Que não tem o caso aqui, mas basicamente é teoria de perturbação, tá? Eu vou fazer uma conexão com teoria de perturbação mecânica clássica, né? Mas, em geral, a maneira de resolver numericamente, né, aproximadamente, o fato dos elétrons estarem interagindo, ter um potencial de interação que depende das coordenadas de cada um dos elétrons individuais dentro do átomo, né? Isso é possível por métodos aproximados, que é o método de aproximação, método de perturbação, primeira, segunda ordem e assim por diante. Mas aqui, então, vou só discutir mais ou menos qualitativamente, né, tanto as energias quanto as funções de onda dos estados, né, fundamentais. Eu não vou por estados excitados, vou ficar só com os estados fundamentais dos átomos, né, já com muitos elétrons. Vou assumir em primeiro momento que esses elétrons não estão interagindo. Isso só dá para ser verdade para átomos pequenininhos, né, até no máximo 5, 6 elétrons. Quando aumenta muito o número de elétrons, a repulsão coulombiana não dá mais para tornar ela uma perturbação, né, nos níveis de energia originais na função de onda original. Né. Mas basicamente eu vou começar essa análise supondo que eu ainda tenho pouca interação entre os elétrons. Né. Os elétrons todos só interagem diretamente com o núcleo. Né. Então, desprezando a interação, então a função de onda do átomo, né, vai ser, claro, os elétrons vai ser antissimétrica, né. E, claro, vai depender dos 4 números quânticos que a gente já sabe, né? Os 4 números quânticos associados tanto ao momento angular quanto ao spin. Né? No caso, sem interação, a gente sabe que os níveis de energia vão depender no máximo de 2 números quânticos, né? Se a gente está em subníveis, né, no máximo, até o número quântico L, né? Então, o N e o L já caracterizam se os elétrons não estão interagindo, né? Só interagem com o núcleo. Basicamente, só esses 2 números quânticos vão dar os níveis e subníveis de energia e automaticamente as autofunções correspondentes. Né? Claro, quanto menor o N e o L, menor a energia do estado. Né? Aqui eu estou falando em estado de mais de um elétron. Né? A energia de um estado de 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons e assim por diante. Lembrando que cada elétron tem os seus números quânticos associados. Né? Obviamente, todos eles partilham o mesmo N e o mesmo L, mas são distintos por o ms, né? Explicitamente. Né? Então, quando a gente está especificando esses 2 números quânticos, o N e o L, que vão nos dar os subníveis de energia em que esses elétrons vão ocupar, né? Obedecendo, claro, o princípio de exclusão de Pauli, que a gente constrói os átomos da tabela periódica usando esse fato, né? A distribuição em NL se chama, né? Configuração eletrônica. Então, como é que são os subníveis, níveis e subníveis, e a distribuição dos elétrons obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. Né? Lembrando que para o nível N, né, dado o número quântico principal N, a gente sabe que este nível de energia é N quadrado vezes degenerado. Significa que para cada N a gente tem N ao quadrado subníveis possíveis, né? A degenerescência dá no fato que para cada N eu posso ter um conjunto de L's, né? Os L's vão de 0 até N-1. Então, você vai de 0 até N-1 para cada estado N, né? Para cada nível N. A gente chamou de camada na aula passada, né? As camadas K,
L, M, etc., que são os níveis de energia, ou camadas, né, estão, na verdade, subdivididas em subcamadas associadas aos diferentes valores de L dado um N, né? Então aqui a gente tem o L, orbital S, P, D, F, assim por diante, tem a ver com os L's correspondente a cada um dos N's. A gente já viu que eles são degenerados, né? Então, quando eu tomo o N e o L como rótulo para fazer a escadinha dos níveis de energia onde os elétrons vão ocupar, basicamente eu tenho isso daqui, né? Basicamente a gente começa então com o nível menor, né, de menor energia, que é o 1s, né, N igual a 1, L igual a 0. Vamos para o 2s, ou seja, N igual a 2, L igual a 0. 2p, que é N igual a 2, L igual a 1. 3s e 3p, lembrando que o S e o P são os L's, né? L igual a 0 para S, L igual a 1 para P, L igual a 2, L igual a 2 para D, L igual a 4 para 3 para F, e assim por diante, né? Então aqui tem a escadinha dos níveis de energia e subníveis, na verdade que é subníveis, né? Associado aos números quânticos NL, né? Onde a gente está usando a notação espectroscópica, né? Para os L's, né? Usando o SPDF e assim por diante. Aqui a gente vai distribuir os elétrons. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? Né? 1 hidrogênio, 2 hélio, 3 elétrons, fulaninho, 4 elétrons, boneco. Cada número de elétrons vai corresponder a um elemento da tabela periódica, né? Lembrando que o número de elétrons é igual ao Z, né? Ao número atômico do elemento, tá? Explicitamente. Então é nesses níveis e subníveis que a gente vai distribuir os elétrons, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, né? Só posso colocar 2 em cada um desses subníveis. 2 elétrons pelo princípio de exclusão de Pauli para cada subnível, né? Ali, quando, no caso, se eu não tenho interação, né? Quando eu coloco interação, isso vai ser importante para átomos a partir de 18 elétrons, né? Z igual a 18 para cima, né? Aí a repulsão não dá mais para desconsiderar. E aí a gente vai ter que colocar explicitamente e resolver por método de aproximação a função de onda com tudo, né? Então, lá no potencial, vai ter o potencial dos elétrons interagindo com o núcleo, mas também a interação colombiana entre eles, que tem essa cara que é repulsiva, né? Onde o int de R1 e R2 são dois elétrons que têm posições R1 e R2, e aqui está a cara do potencial colombiano repulsivo, dada a distância relativa entre o elétron 1 e o elétron 2, né? Os dois elétrons. Então, a energia, então, no caso, se eu tenho interação, né, de dois elétrons, por exemplo, no átomo de hélio. Agora eu vou analisar especificamente o hélio, que é o caso mais simples, né? Depois do hidrogênio, onde o hélio tem dois elétrons para o hélio neutro, né? Então, no caso do hélio neutro, que tem dois elétrons, esses dois elétrons, a energia desses dois elétrons, né? A energia desse sistema de dois elétrons, né? É a soma, então, da energia cinética dos dois elétrons, tranquilo, as energias potenciais dos elétrons em consequência da interação com o núcleo, que eu falei, né? Que a gente estava considerando antes, e mais as interações individuais com o núcleo tem essa cara, né? É a colombiana atrativa e aqui está a distância radial de cada partícula, de cada elétron relativo ao núcleo, né? E finalmente a energia potencial de interação, que não dá mais para desconsiderar se eu estou com mais de um elétron, né? Aqui no caso do L é bem mais tranquilo, né? Só depende de duas coordenadas, da parte do elétron, do um elétron e do outro, né? Que é repulsiva, né? Como o termo de interação então envolve as coordenadas dos dois elétrons, aí eu só consigo resolver ela de forma aproximada, né? Explicitamente. Eu não consigo separar a função de onda, né? A equação de Schrödinger, na verdade, não pode ser separada uma equação de Schrödinger só para o elétron rotulado por 1 e o elétron rotulado por 2, né? Explicitamente. Se a gente desconsiderar a interação, sim, dá para calcular as funções de onda e os níveis de energia, né? Então, eu vou fazer o caso aqui onde a gente desprezo para o caso do hélio, né, que só tem dois elétrons, desprezar a interação. Depois eu vou mostrar para vocês qual é que é a ordem de grandeza da interação, né, no valor médio, né? Então, se eu desprezar a interação, no caso do átomo de hélio, né, nos dois elétrons, aí a gente pode separar a equação de Schrödinger em duas equações de Schrödinger, uma para cada elétron, né, que tem solução exata, que a gente conhece para cada elétron, né? E os níveis de energia são dados, né? A gente conhece.
A única diferença aqui é que o número atômico do hélio é 2, mas os níveis de energia para cada elétron são conhecidos, né? Eles vão depender do número quântico principal, né? N, para cada elétron. No átomo de hidrogênio individualmente, né? Então a gente vai tomar os níveis de energia, para o caso geral, onde o número atômico é Z, mas a gente sabe a dependência do número quântico principal, né? Então, no caso do hélio, desconsiderando as interações, né, repulsivas colombianas dos dois elétrons, a energia, né, a energia do sistema de dois elétrons no hélio, né, é basicamente a soma, né, a soma das energias de ambos os elétrons, né? Então, a energia do sistema, né, a energia dos dois elétrons no átomo de hélio, sem interação, é a soma da energia do elétron, de um elétron e do outro elétron, onde os números quânticos, né, principais deles são N1 e N2. Então, aqui eu tenho como calcular quanto é que é a energia total, né, em termos das energias para cada um dos elétrons no átomo de hélio, né. O estado fundamental vai corresponder quando os números quânticos N1 e N2 vão ser ambos 1, né, o menor valor possível. Lembrando aqui que o E1 que eu estou escrevendo aqui, basicamente, é o 13,6 eletronvolts, que é o nível de energia fundamental para o estado do hidrogênio, né. Lembrando que eu tenho um 4 aqui, né? Um 4 aqui. Lembrando que os níveis de energia são, na equação de Schrödinger, né? Se o potencial é para um núcleo, né? É Z, né? É Z quadrado, né? Então é Z quadrado E1 dividido por N ao quadrado, né? No caso de um elétron interagindo com um núcleo que tem número atômico Z, né? Então esse 4 que aparece aqui, basicamente é o Z2, né? Z ao quadrado, onde o Z o número atômico do hélio é 2, né? Então eu tenho 4, o número quântico inverso ao quadrado e a energia do estado fundamental do hidrogênio, que é 3,6. Dá para calcular sem interação, né? Caso isso é uma aproximação, né? Se eu calcular sem aproximação, a energia dos dois elétrons no átomo de hélio neutro, né? Basicamente é menos 8, né? Para N igual a 1, é menos 8E1, ou seja, menos 8 multiplicado por 13,6 está menos 108,8 eletronvolts. Isso é a energia do átomo de hélio neutro, onde os dois elétrons estão sendo assumidos a não interagir. Só interagem com o núcleo, né? Para N igual a 1, a gente sabe que os L's, né, os momentos angulares, na verdade, um número quântico momento angular, número quântico azimutal, né, são ambos nulos. Se N1 e N2 são 1, os L's são 1, ou seja, o L1 e o L2 são 1. E aí a função de onda total, né, ignorando os spins, né, que a gente sabe que tem que ser um up e um down, né, se esses caras estão no mesmo nível de energia, né, dado, então, o mesmo N e o mesmo L, a gente sabe que a separação é dada pela componente do ms, né, diferente. A função de onda de partida, né, vai começar com sendo o produto, né, a função de onda com os números quânticos de cada elétron, que é 1, 0, 0, 1, 0, 0. Claro, aqui estão as coordenadas, né, no sistema de coordenadas esférico de cada um dos elétrons, né, o elétron, o primeiro elétron e o segundo elétron, né, e a função de onda correspondente, dados os números quânticos, né, 1, 0, 0 para ambos, né. Obviamente, eu vou construir para a função de onda completa uma função antissimétrica que eu vou utilizar este produto aqui, né. Eu não escrevi aqui explicitamente, mas a função de onda pode ser escrita como a superposição, né, a combinação linear desses produtos, lembrando pela troca das coordenadas, né, da partícula 1 pela partícula 2. Aqui eu estou fazendo um caso 3D, né, então a gente vai trocar as coordenadas 1 pelas coordenadas 2 naquela função de onda antissimétrica, né, que o elétron, que os elétrons, tem que obedecer, né. Os dois elétrons têm que obedecer num sistema de dois elétrons não interagentes, indistinguíveis, né. Então eu só vou distinguir os elétrons pela projeção do spin, né, na direção Z, mais ou menos um meio para o ms, né. O spin resultante, se cada um está com projeção diferente, né, um up e um down, o spin total, né, a soma dos spins desses dois elétrons necessariamente é zero, né. Então os dois elétrons num átomo de hélio neutro, né, eles têm um spin total que é nulo, né, porque um está com projeção para cima e outro para projeção para baixo, necessariamente para obedecer o princípio de exclusão de Pauli e a função de onda dele ser antissimétrica e não nula, né.
Certo. Aqui eu estou introduzindo a questão. Ali a gente mostrou os níveis de energia sem interação, né? Só a interação com o núcleo, onde os níveis de energia individual para cada elétron são dados apenas pelo número quântico principal, que vem da interação do elétron com cada elétron com o núcleo, né? Aí, no caso do cálculo do efeito da interação entre os dois elétrons, a gente já fez isso com as mãos, né? Qualitativamente lá no átomo de Bohr, mas aqui eu vou dar o valor numérico usando teoria de perturbação, né? Como eu falei para vocês, não dá para calcular analiticamente os níveis de energia, ou eu tenho que usar métodos de aproximação, que é a teoria de perturbação, ou calcular completamente numérico, né? A solução da equação de Schrödinger, totalmente numérica. Em geral, o pessoal usa aqui para estimar teoria de perturbação, né? Principalmente aqui no caso da correção de primeira ordem, porque lembra, uma teoria de perturbação a gente pode fazer expansão do potencial, né? De interação ordem a ordem. Eu posso pegar só o primeiro termo, o segundo termo e assim por diante. Quando a gente toma a teoria de perturbação só em primeira ordem, certo? A gente consegue estimar quanto é que é o valor médio da energia potencial de interação colombiana repulsiva entre os dois elétrons, tá? Então, a correção de primeira ordem para o estado fundamental, que eu estou analisando aqui, né? Eu vou usar, então, a função de onda aproximada, essa aqui que eu acabei de mostrar, né? Que é o produto delas, né? Para calcular, então, o valor médio da energia potencial de interação. Lembrando, eu vou pegar esta função de onda produto, né? E vou calcular o valor médio, ou seja, o sanduíche, né? Valor esperado deste potencial. Lembrando que isso aqui é um operador, né? Lembra que toda quantidade física, qualquer observável física e mecânica quântica é um operador. Então, eu vou calcular o valor esperado deste operador, que é o operador energia potencial de interação, que depende das duas coordenadas, né? Ensanduichado para calcular o módulo quadrado da função de onda, aproximadamente usando a função de onda quando eles são não interagentes. Certo? Com isso, eu consigo calcular o valor esperado de Wnt. Se eu faço isso em perturbação, obviamente eu estou só dando informação para vocês, eu não estou fazendo o cálculo, né, explicitamente. Mas a ideia é essa, né? Faço teoria de perturbação, onde o ponto de partida é a função de onda sem interação para os dois elétrons. Calculo o valor esperado via, como a gente sabe, fazer cálculo de valor esperado, né, de operador, com essa função de onda aproximada. A gente obtém que, então, que o valor médio da energia potencial de interação repulsiva é 34 electrovolts, e aí a gente consegue corrigir, né, os níveis de energia só sem interação, que deu 108,8, né, electrovolts, introduzindo o valor médio da interação como uma primeira correção, né, teoria de perturbação em primeira ordem. A correção, então, é 34, então eu tenho que o nível já de energia para os dois elétrons no átomo de hélio neutro já não é 108,8, né? Ele é corrigido, já é 74,8 electrovolts negativo, né? Menos 74,8 electrovolts, quando eu considero interação. Claro que esse aqui não é o valor experimental, né? Eu vou ter que refinar e ir para mais altas ordens, né? E a segunda ordem, terceira ordem, e ver as sucessivas correções para o valor esperado do potencial de interação e a correspondente correção aqui no nível de energia, na energia do sistema de dois elétrons, no átomo de hélio neutro, certo? Mas a ideia é a mesma, né? Eu parto desse nível de energia, né? Aproximo a função de onda e vou fazendo uma recursão, um sistema recursivo. Se eu estou usando, claro, teoria de perturbação de primeira e segunda ordem. Se a gente fizer, né, mais altas ordens, né, explicitamente, então vou ter que reconstruir uma outra função estimativa, calculo o valor esperado de novo do potencial de interação, do operador potencial de interação, eu vou aprimorando, né, aprimorando o valor. O valor experimental, né, da energia necessária para remover 2 elétrons do átomo de hélio, que basicamente é a energia E que eu estou tentando calcular, né, via teoria de perturbação, já cheguei entre 74,8, já tendo uma primeira aproximação para a interação colombiana repulsiva dos elétrons. O valor experimental é que a energia necessária para arrancar os 2 elétrons é da ordem de 79 electrovolts. Tá? Aqui eu ainda estou com 74,8 como estimativa. Né? Então, aqui o valor experimental do E, na minha teoria mais acurada, teria que chegar próximo do 79. Né? Então, a discrepância entre os 79 electrovolts, que é o valor experimental,
com 74,8 que eu obtive por uma aproximação de primeira ordem, né? Incluindo o potencial de interação, né? Colombiano repulsivo dos elétrons, se deve então à imprecisão na minha aproximação, né? Como eu usei teoria de perturbação de primeira ordem, obviamente eu vou ter uma diferença aí associada à truncagem, né, da minha ordem da teoria de perturbação. Se eu vou para mais altas ordens, né, ou a segunda ordem, a terceira ordem, eu vou me aproximar cada vez mais do valor experimental, né, na teoria, certo? Mas lembra, é sempre numérico. Os níveis de energia são sempre numéricos, mesmo quando eu estou usando teoria de perturbação de primeira e segunda ordem, assim por diante. Né? No caso do íon, do hélio, né, quando a gente tira um dos elétrons, aí fica igual o que a gente já sabe fazer. Né? É os níveis de energia para um elétron num átomo que tem número atômico, né? Um núcleo que tem número atômico é igual a 2, que a gente já sabe calcular. Né? Para N igual a 1, o estado fundamental do hélio ionizado, né, que é o hélio+, né, é basicamente menos E e a energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental, né? Ou seja, menos 4, 13,6 electrovolts, que é menos 54,4 electrovolts, né? Se eu estou só com um elétron, né? No átomo de hélio ionizado. Né? Então vejam bem a diferença, né? A gente tem da ordem de 74,8 energia para quando a gente tem o átomo neutro e quando ele é ionizado, né? A energia é menor, né? Por um fator importante aí de percentagem. 79, né, experimental versus 54,4. Né? Esse procedimento que é usar perturbação em primeira ordem, segunda ordem, ele já existe em mecânica clássica. Aí eu não sei com quem vocês tiveram essa disciplina de mecânica clássica, mas quando a gente, por exemplo, analisa órbitas, né, de planetas lá na seção de áreas de forças centrais, né, a gente vê que a interação com o Sol nos dá órbitas circulares e elípticas, mas como sendo as órbitas fechadas, né? E depois, em algum momento, a gente introduz a interação desses planetas, dos planetas, né? Com o resto, né? Com os outros planetas do Sistema Solar. Né? A gente sabe lá da mecânica clássica que introduzir a interação com os outros planetas, além do grosso, que é o fundamental com o Sol, né? Nos dá uma perturbação sobre a órbita original. Tá? E lá, o resultado da perturbação vocês lembram que é a precessão do periélio, né? Então, a órbita que era inicialmente elíptica, né? Cujo pericentro sempre repetido, né? A posição do pericentro é sempre repetido a cada período de revolução, né? Orbital. Quando a gente introduz a perturbação, o efeito da perturbação é deslocar, né? A cada período de revolução, a localização do periélio. Tá? Isso é a precessão do periélio, é a famosa precessão do periélio do mercúrio. O que a gente usa lá em mecânica clássica é muito parecido com o que é usado em mecânica quântica. Tá? Então a gente corrige a solução sem interação por uma perturbação que é o potencial de interação. Então a gente expande ele, vai fazendo primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e vai vendo o efeito, né? O efeito nos níveis de energia e na própria função de onda. Né? Da autofunção do estado de dois elétrons, né, no caso do átomo de hélio neutro. Né. No caso do hélio neutro, né, a gente até calculou isso lá também com o átomo de Bohr, especialmente essa continha que é a ordem de grandeza. Né. A energia necessária, então, para remover um elétron, né, do átomo de hélio neutro é 24,6, 25 eletronvolts por aí. Né. Isso a gente conseguiu estimar bem tranquilo, só usando o modelo de Bohr. Né. Então, o potencial elétrico correspondente, que é o 24,6, que é o valor que eu tenho que dar para arrancar um elétron do hélio neutro, né, é conhecido então como o primeiro potencial de ionização do átomo. Né. Então, os potenciais de ionização são as energias que a gente tem que dar para arrancar, né, os elétrons da última camada. No caso aqui, o hélio só tem uma camada, que é a camada K, né, não tem muitos elétrons. Né. Mas quando a gente está falando de potencial de ionização, em geral, a gente está falando da energia que a gente tem que entregar para os elétrons, ou o elétron que está na última camada, se tem mais de um, né? Um ou dois na última subcamada. Então, a configuração, né, se eu for usar a notação espectroscópica para denotar o estado fundamental do átomo de hélio neutro, né, que tem dois elétrons, né,
A gente só tem, no caso do estado fundamental, a gente tem só um nível de energia, né, que é o N igual a 1, certo? Que tem aquela energia de 108,8 electrovolts, né? E os momentos angulares, né, dos dois elétrons são zero, tá? Isso significa que a notação espectroscópica para os L's, né, L1, L2 nulo, e o 2 que está aqui em cima é o número de elétrons, né, que estão nesse subnível L, né, 2 elétrons. Aqui eu só posso ter um ou dois, né, só cada subnível só pode comportar 2 elétrons pelo princípio de exclusão de Pauli, certo? Então, o 1 aqui significa que o número quântico principal é 1 e o L igual a zero corresponde ao S, né? E os dois as duas projeções de spin dos dois elétrons, né? Eles não podem estar no mesmo estado quântico, então eu difiro um pelo outro, um estado de outro pela projeção de spin, né? Certo? Então, os elétrons do átomo de hélio neutro preenchem completamente a camada K, lembrando que a camada K corresponde a N igual a 1 na notação espectroscópica que a gente analisou para átomos, né, na aula passada ou na aula retrasada. Tá? Aqui é um gráfico fazendo, não o caso do hélio, mas mapeando para todo o Z, né, qual é que é a dependência em Z dos potenciais de ionização. Né? Você consegue ver que tem picos, né, dos potenciais de ionização para cada elemento, né? Começa a crescer, tem um pico e depois decresce completamente, né? Os potenciais. Significa quantos elétrons eu tenho na última camada, né? Ou nas últimas camadas, né? Explicitamente, né? Para alguns eu tenho que dar mais energia, para outros eu tenho que dar menos energia, dependendo de como é que estão as configurações nas camadas, né? E aqui, finalmente, mostrando como é que a gente distribui, ou seja, constrói a tabela periódica usando o princípio de exclusão de Pauli, né? Começando com os átomos mais leves, né? E indo até os mais pesados, né? Aqui, então, aqui eu tenho um elemento químico, aqui os primeiros subníveis, né? 1s, 2s e 2p. Aqui é o rótulo na notação espectroscópica, como é que eu estou distribuindo os elétrons, né? As configurações. Por exemplo, o hélio, né? Que acabamos de mostrar isso aqui, né? O hélio só tem, então, o nível K, camada K, que é um S, né? N igual a 1, L igual a 0. Eu só posso colocar dois elétrons, né? Cada um deles apontando em sentido contrário no seu spin, né? Spin up, spin down. Claro que o átomo de hidrogênio só tem um elétron, né? Que também é um S, o nível de energia. E assim por diante. O lítio tem 3, EZ igual a 3, então ele tem 3 elétrons. Então eu coloco 2 em 2S e 1 na 2S, né? O berílio tem 4, Z igual a 4, ele tem 4 elétrons. Aí eu já completo duas camadas, né? Camada 1 é as duas subcamadas, né? 1s e 2s. Boro tem 5 elétrons, porque o Z do boro é 5. Aqui eu completei duas subcamadas e tem um não pareado, né? Tem um elétron não pareado na camada 2, na camada 2p, né? Explicitamente. Então aqui eu vou distribuindo cada conjunto de 2 elétrons, se possíveis, em cada nível, na sequência, né? Sempre 2 elétrons em cada subnível. Né? Sempre 2 elétrons em 2 subníveis. Com isso a gente cobre toda a estrutura eletrônica, né? Dados os subníveis para a distribuição dos elétrons nos seus subníveis de energia. Então, resumido a questão de como é que a gente constrói as distribuições de elétron, né? As configurações eletrônicas dos átomos, princípio de exclusão de Pauli, e a distribuição de 2 elétrons em cada subcamada explicitamente, né? Onde eu distingo ele pelo spin, né? Spin up, spin down. Então, eu vou fazer alguns exercícios de fixação, né? Só para a gente fixar o que a gente viu hoje, né? Tanto para partículas distinguíveis e indistinguíveis e ver o que muda de um caso para outro, né? Então, eu vou começar com 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons aqui vão ser distinguíveis. Então, aqui não é bóson nem férmio, né? Eu tenho 2 nêutrons distinguíveis, eu vou ignorar o spin, porque os nêutrons são que nem um elétron, né? Eles são férmions, né? Então, a princípio, eles são indistinguíveis se eles estão em escala atômica, né? Por exemplo, nos núcleos, né? Mas aqui, a princípio, eu vou pensar que eles são indistinguíveis e eles estão de um poço, um D, né? Poço infinito, um D, cuja largura é 2 femtômetros, que é o tamanho típico de um núcleo pequeno aí, tá? Esses 2 nêutrons, eles estão com números quânticos diferentes. Eles são distinguíveis e estão com 2 números quânticos diferentes. N igual a 1 para o primeiro nêutron e N igual a 2 para o segundo nêutron. Tá? Então, eles estão em números quânticos distintos, né? Explicitamente no poço.
A função de onda a gente já mostrou, né? A função de onda deles é esta, né? Ela, ela não tem simetria, né? Ela não é nem simétrica nem antissimétrica, ela não obedece aquela particularidade de função de onda para partícula indistinguível. Né? Como ela é distinguível, isso aqui está valendo. Esse produto aqui, essa função de onda, vale para descrever esses dois nêutrons. Né? Aí eu quero calcular os níveis de energia, né? Qual é que é a energia explicitamente, né? Desses dois nêutrons com esses números quânticos. Qual é que é a energia sabida que a função de onda correta é esta aqui para duas partículas distinguíveis dentro de um poço infinito, né? Onde tem a largura do poço é L. Bom, se eu sei a função de onda, basta aplicar o operador hamiltoniano, eu sei quanto é que vale o alto valor do operador hamiltoniano, que é a energia. O alto valor do operador hamiltoniano é a energia. Então, se eu aplicar o operador hamiltoniano na função de onda, dessas dois nêutrons distinguíveis, eu vou obter os níveis de energia. Explicitamente, os autovalores vão me dar os níveis de energia. Quem é o vetor operador hamiltoniano aqui? Bom, os dois nêutrons estão livres, então a energia é só energia cinética. Então aqui eu tenho a energia cinética da partícula 1 e da partícula 2, ou seja, dos dois nêutrons, eu tenho a mesma massa, né? Então aqui tem a expressão das duas energias cinéticas, do nêutron 1 e do nêutron 2 com os seus momentos, né? Lembrando que os momentos lineares ao quadrado são derivadas segundas, né? Nas coordenadas de cada uma das partículas. Então aqui eu tenho o P2 é menos H cortado sobre 2M, a parte operacional do P, né? E eu tenho as derivadas de segunda ordem nas duas coordenadas, do nêutron 1 e do nêutron 2, certo? Bom, basta agora calcular quanto é que são essas derivadas segundas. Como funções periódicas, tanto na coordenada x1 quanto na coordenada x2, se eu derivar duas vezes, eu vou obter a mesma função, né? A mesma função. Então, se eu começar com seno, se eu derivo duas vezes, eu tenho seno, né? De volta, a menos de troca de sinal, que é a derivada do seno é menos cosseno, né? Então, basicamente, quando eu derivo, eu tenho basicamente proporcional, né? As derivadas são proporcionais à função de onda original, a menos do que sobrar, que é o resultado das derivadas de segunda ordem. Então, tanto no seno de πx1 quanto no seno de 2πx2, as derivadas de segunda ordem vão te dar. No caso, a derivada de segunda ordem em x1, né? Isso vai dar um π sobre L ao quadrado, menos, né? Por causa do sinal menos do cosseno, menos cosseno. E a própria função de onda original. A derivada em dx2, né? Em x2, perdão, vai ser 2π sobre L ao quadrado, né? Que vai dar 4π quadrado sobre L quadrado. O sinal menos vem do cosseno na derivada primeira, né? E eu retomo na derivada segunda a própria função. E aí então, eu consigo fatorar aqui a função de onda original, a psi2 para partículas distinguíveis, os dois nêutrons, né? E o que sobrar, sobrou. O que sobrou aqui, na frente, isso aqui tem uma equação de autovalores, né? Equação de autovalores própria do newtoniano. Este cara aqui, essa quantidade que está aqui, são os autovalores do operador hamiltoniano, ou seja, são a energia. É a energia para esses números quânticos dos dois nêutrons distinguíveis, né? Dá para ver que é 5h cortado ao quadrado, π2 sobre 2 massa do nêutron, L ao quadrado. Então eu consigo calcular explicitamente, numericamente, né? Isso é 5 meios. Lembrando que eu sempre faço aquele truque de multiplicar em cima e embaixo por c quadrado, né? Para a gente utilizar a energia de repouso, né? Embaixo e o H cortado C, a constante H cortado C, que a gente sempre conhece. Então aqui em cima eu tenho H cortado C ao quadrado, que é 1973 eletronvolts angstrom, né? Faltou o quadrado. Multiplicado por π2, né? Embaixo a gente tem duas vezes a energia de repouso do nêutron, né? O nêutron tem energia de repouso que é 939,5 GeV, muito próximo do próton, né? Isso em eletronvolts, então é 939,5 GeV, né, que é 10 na 6 eletronvolts. E aqui o L quadrado é o quadrado do tamanho do poço, né? Como eu escrevi o H cortado C em eletronvolts, eu vou escrever então o tamanho do poço em angstrom, né? Lembrando que um femtometro é 10 a menos 15 e um angstrom é 10 a menos 10. Então eu tenho 2. Um femtometro então é 10 a menos 5 angstrom, né? Então eu tenho 2, 10 a menos 5 angstrom ao quadrado. Calculamos, né, numericamente, isso vai dar em eletronvolts, claro, energia. Isso vai nos dar então como energia desses dois nêutrons dentro desse poço infinito de tamanho 2 femtometros, com dois números quânticos diferentes, 1 e 2, né? Vai nos dar a energia para o sistema de dois nêutrons, né? Que é de 255 MeV. Tá? Essa é a energia típica dos
dos nucleons, né, os prótons e nêutrons dentro de núcleos, né, que tem basicamente esse tamanho na ordem de femtometros, tá? A ordem de grandeza está correta. Então, no caso anterior, a gente fez uma conta onde as partículas, né, são distinguíveis, são dois nêutrons livres, ou seja, não interagentes, né, dentro de um poço infinito, onde a função de onda é a função de onda associada com partículas livres, não interagentes, mas distinguíveis, né. Esse problema aqui que eu vou fazer é, agora eu tenho 5 partículas indistinguíveis, né? Por exemplo, 5 elétrons num átomo, ou, sei lá, 5 bósons em algum lugar, não interagentes, então aqui especificamente essas são partículas indistinguíveis, 5 partículas indistinguíveis, mas não interagentes, não tem potencial de interação. Elas são colocadas no mesmo poço, né? Só que o poço agora, um poço infinito 1D, e essas 5 partículas estão dentro desse poço que tem largura agora 1 nanômetro. Então é um pouquinho maior que o poço anterior dos nêutrons, né? E aí eu quero determinar qual é, a energia mínima, né, do sistema de duas partículas, das partículas, né? No caso, se essas 5 partículas forem elétrons e se essas 5 partículas forem pions, que são bósons, né? Que tem massas da ordem de 264 vezes a massa do elétron, tá? Então aqui eu tenho 5 partículas indistinguíveis dentro de um poço. O poço tem largura 1 nanômetro. E eu quero saber quanto é que é a energia mínima desse sistema de 5 partículas indistinguíveis, se eles são férmions, se eles são elétrons, ou se eles são bósons, tá? Lembrando que a função de onda de cada um deles é diferente, né? Para elétrons é antissimétrica, obedece ao princípio de discussão de Pauli. Para cada nível de energia individual de cada elétron, só posso botar 2, né? E para pions, não, eu posso botar todo mundo junto para o mesmo número quântico, né? Todo mundo ocupando o mesmo estado, certo? Então, vou começar com os elétrons que são férmions, né? E obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Então, no caso dos elétrons, eu só posso, né, colocar 2 elétrons para cada nível de energia do poço infinito, né? Então, eu só posso colocar 2 no n igual a 1, no nível 2 n igual a 1, 2 no nível n igual a 2, e o último, né, para fechar 5, no nível n igual a 3. Então, num poço infinito, eu tenho os primeiros níveis, são o n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3, e eu vou distribuir esses 5 elétrons nesses 3 primeiros níveis, né? Já basta para colocar os 5 ali. Então, a energia do sistema de 5 elétrons, que são férmions, né, é a soma de 2 vezes E1, ou seja, 2 elétrons tendo a mesma energia E1, 2 elétrons tendo a mesma energia E2 e 1 elétron tendo a energia E3. Né? Só para mostrar aqui graficamente, é isso aqui que eu estou fazendo, tá? Nos 3 primeiros níveis do poço, né, infinito, eu consigo colocar 2 elétrons no primeiro nível, 2 elétrons no segundo nível e um último elétron no terceiro nível. Lembrando que para cada nível, os elétrons aqui estão, as flechinhas estão significando os spins, apontando em direções diferentes, né? Spin up, spin down. Aqui é a distribuição nos 3 níveis dos 5 elétrons para um poço finito. O valor da energia é esta, né? A energia total dos 5 elétrons nesse poço é esta configuração, 2E1, 2E2 e 1E3. Lembrando que a gente sabe qual é que é, em termos do estado fundamental, que é o E1, né? Só depende do número quântico principal ao quadrado. O nível de energia num poço é proporcional a n ao quadrado, né? Então, o E2 e o E3 eu vou escrever em termos dos números quânticos associados a eles, né? 2 e 3 ao quadrado multiplicado pela energia do estado fundamental num poço, né, infinito, que é o E1, né? Certo? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e aí eu consigo escrever tudo em termos de E1, né? Então sobra aqui 19, né? 2 com 8 mais 9, né? Isso dá 19 E1, onde E1, claro, é a energia do estado fundamental num poço, né, que tem largura L, né? E aí a gente consegue calcular explicitamente, né? 19 E1, o E1 a gente sabe que é π quadrado, H cortado C, né? Ao quadrado, o tio tá sempre esquecendo o quadrado. 2 vezes a massa, no caso são massas dos elétrons, né? 511 keV, né? Kiloeletrovolts, 511 10 na 13 eletrovolts. E a largura, como tem eletrovolts o H cortado C, eu vou escrever o nanômetro, né? Em angstrom, tá? Um nanômetro é 10 angstroms, né? Certo? Nanômetro é 10 a menos 9, angstrom 10 a menos 10, né?
E aí, numericamente, isso dá 7,14 eletronvolts, a energia total dos 5 elétrons que estão distribuídos em 3 níveis no poço. Ou seja, a distribuição eletrônica deles no poço infinito é essa daqui, né? Já com as configurações de spin. No caso dos pions, que são bósons, né, eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, bósons podem estar todos, inclusive infinitos deles, podem estar no mesmo nível de energia. Né? Só para lembrar, só para falar para vocês, os pions eles têm spin zero, tá? Tem spin neutro, ou seja, zero, ou seja, eles têm spin inteiro, ou seja, eles são bósons. É um caso particular de bósons. Né? Então, os bósons não obedecem a princípio de exclusão de Pauli. Eu posso botar todo mundo no primeiro nível de energia no estado fundamental, tá? Então, aqui os 5 pions, tá aqui, ó, que é esta representação para o n igual a 1. Para n igual a 1, eu posso botar todo mundo aqui. Não tem problema. Eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Todos os pions podem ter os mesmos números quânticos. No caso aqui só tem um número quântico, é o n igual a 1. Né? Todos eles podem estar no n igual a 1. Todo mundo junto. Certo? Então, a energia do estado de 5 pions, num poço infinito, o estado menor de energia, né? É 5 vezes o E1, ou seja, 5 vezes a energia de cada um dos elétrons, né? Como a gente sabe quanto é que é a energia de um nível, né? A energia do estado fundamental do poço infinito, né? Π quadrado, H cortado C ao quadrado, dividido por 2. A energia de repouso da partícula, no caso, a energia de repouso do pion, né? L ao quadrado, né? Então, de novo aqui, eu vou fazer a conta numérica, né? A única diferença aqui é que eu vou escrever a energia de repouso do pion em termos da energia de repouso do elétron, lembrando que o pion tem uma massa que é 264 vezes a do elétron. Tá? Então, a energia de repouso do pion é 264 vezes a energia de repouso do elétron que a gente já mostrou ali, né? 511 keV, né? Kiloelectrovolts. Isso dá 7,12 milielectrovolts, tá? Milielectrovolts. Uma energia bem pequenininha, onde todos os bósons, todos os pions estão no mesmo nível. Não tem problema nenhum, porque eles não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Né? Então, a distribuição de bósons e férmions é distinta, dado a mesma configuração. Né? Eles estão no mesmo poço, não são interagentes, mas o fato que eles são bósons e férmions, a distribuição nos níveis de energia é completamente diferente num caso e no outro. Né? Eu não sei quanto vocês veem notícia de pesquisa, mas no caso dos bósons, está muito na moda aí, resfriamento de átomos, tá? Átomos neutros, tá? A temperaturas quase zero, tá? Os átomos, depende do átomo, né? O átomo como um todo, ele tem, a princípio, é um sistema bosônico, né? Ele tem spin total, não os elétrons, os átomos todos, né? O átomo inteiro, em geral, ele é um bóson, né? Ele é um bóson porque o spin total do átomo é neutro. Né? Se a gente congelar esses átomos, né? Ou seja, submeter eles a essa temperatura muito pequena, ou seja, tendendo a zero absoluto, né? Como eles são bósons, eles podem estar todos eles no mesmo nível de energia e o menor possível, tá? Isso o pessoal chama em pesquisa de condensado de Bose-Einstein, né? Então, condensado de Bose-Einstein basicamente é bósons colocados todos eles no menor estado de energia possível, né? Que está associada com, no caso deles, a energia está associada com uma energia térmica, né? Com a menor energia térmica possível, ou seja, zerando, né? Todo mundo no mesmo estado. Condensado de Bose-Einstein é isso, né? Todos os bósons no menor nível de energia, todos juntos, né? Condensando, né? No mesmo nível. Aqui é um outro exercício de fixação, só para determinar, então, a configuração eletrônica, né? De dois núcleos, né? De dois átomos, né? Um é o argônio, que tem Z18, número atômico 18, comparar com o estânio, né? Que tem número atômico 50, né? Então, dois valores diferentes. Lembrando, dado a estrutura de subníveis de energia, que é esta figura aqui, só para mostrar para vocês, né? Esta aqui, né? Começando do mais baixo, que é um subnível 1S, 2S, lá. Vamos subindo, preenchendo todo mundo, né? Sempre usando o princípio de exclusão de Pauli, dado o número atômico, que é o mesmo número de elétrons que tem esse átomo correspondente, né? Então, vou começar fazendo com argônio, que é um gás nobre, né? Que tem Z18, né? Lembrando, Z18 significa que é um número par, né? Não tem nenhum elétron sobrando aí nas subcamadas, né?
Então aqui tá, o argônio tem 18 elétrons, aqui estão os níveis de energia naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, na ordem, tá? E aqui a gente vai distribuindo, né, os elétrons em cada subnível, tá? Em cada subnível. Só para lembrar aqui para vocês que para cada L, né, a gente tem 2L mais 1 projeções, ou seja, 2L mais 1 MS, certo? Então, para um L eu tenho 2L mais 1 valores possíveis para MS, e em cada um desses subníveis MS eu tenho 2 elétrons para botar, certo? É assim que eu distribuo os elétrons, né, nos subníveis, onde nos subníveis eu estou considerando o número quântico L, né? Então vamos lá. Então, começando aqui a distribuir, eu começo com o primeiro nível de energia, né? O primeiro subnível de energia é um S. Um S é L igual a zero, L igual a zero, significa então que eu vou botar 2 elétrons num S. Próximo nível seria 2, subnível seria 2S, certo? De novo, L igual a zero, só posso botar 2 elétrons. Próximo subnível seria 2P. P é L igual a 1. Para L igual a 1, então eu tenho 3 vezes 2, 6 elétrons eu posso botar no subnível 2P. 3S. S igual a L igual a 0, 2 de novo. 3P, que é o próximo subnível, P é L igual a 1. Eu posso botar até 6 elétrons no subnível, né? Subnível L igual a 1, ou subnível P, né? Certo? Lembrando que aqui eu estou distinguindo tanto pelo spin quanto pelo MS, né? o ML, né? O ML é distinto dado um L, que é o S e o P, eu tenho 2L mais 1 MLs possíveis, né? Números quânticos magnéticos possíveis, que me distinguem os estados possíveis dado um N, dado um L, né? Aqui já fechou então 18, né? Eu vou cobrindo com a multiplicidade para cada subnível, né? Eu já fechei os 18, né? Então aqui eu tenho 4 e 6, 10, 2 e 6, 8, dá 18 completo. Aqui é a mesma coisa para o estrôncio, perdão, para o estanho, né? Z50, aí claro, a estrutura de nível é mais comprida, né? Mas é a mesma coisa, tá? Para cada subnível, eu olho o L, que na notação espectroscópica é o S, P, D, F, aqui vai até o D, né? Até o 4D já aparece aqui, o 3D aparece explicitamente, assim por diante. O número de elétrons que eu consigo colocar em cada subnível, obedecendo ao princípio de exclusão de Pauli, é esse. 2 elétrons nas 2L mais 1 projeções do número quântico magnético, né? O ML, certo? Vocês vão ver que a ordem que está aqui, para o caso do estrôncio, a gente vai analisar isso na aula que vem em detalhe, tá? Lembrando que para Z maior que 18, ou seja, a partir do argônio, né, a gente não consegue mais desconsiderar tanto a repulsão colombiana, e aí o fato de eu ter repulsão colombiana é importante a partir de Z18, eu começo a ter um embaralhamento de qual subnível está acima do outro, tá? Porque essa estrutura aqui, por exemplo, o argônio, ela é obtida simplesmente assumindo que os elétrons só interagem com o núcleo e não tem quase interação, ou a interação é pequena, né, entre eles. Quando eu vou crescendo, a partir de 18, o número de elétrons, não dá mais para ignorar a correção da contribuição colombiana repulsiva entre os elétrons, e aí eu posso ter um descompasso dos níveis de energia que eu mostrei aqui, ó. Os níveis de energia que a gente obteve aqui nessa figura, basicamente é desconsiderando a interação, né? Tem que checar com essa interação qual é que é a estrutura correta, né, dos níveis. Né? Mas basicamente eu consigo, seguindo os subníveis de energia, eu sei que cabe 2L mais 1 elétrons em cada subcamada, basicamente. Então eu construo toda a configuração eletrônica, que é isso aqui, né? Subnível e o número de elétrons em cada, total de elétrons em cada subnível. E o meu último problema, acho que no caso, é comparar a energia do estado fundamental, agora não com duas ou poucos elétrons, né, ou poucas partículas idênticas. Agora eu quero calcular qual é que é a energia do estado fundamental para N partículas idênticas, onde N pode ser qualquer valor acima de 1. Né? Inclusive pode ser um valor bem grande, né? Um N tendo infinito, um número muito grande de partículas
idênticas, né? No poço, no caso aqui do poço infinito, né, dimensional de largura Rayleigh, eu quero comparar, então, as energias do estado fundamental de N partículas idênticas, no caso, se eles são férmions e bósons, né? Até já fiz um exemplo particular de 5, né? Agora eu estou fazendo o caso genérico. As N partículas idênticas num poço de largura L, no caso, se eles forem bóson ou se eles forem férmions, né? No caso, se eles forem bósons, eles não obedecem o princípio de exclusão de Pauli, né? Então, o spin é semi-inteiro. Todos eles podem ocupar o nível mais baixo, né? Que é o n igual a 1 no poço, né? O estado fundamental do poço infinito. Então, a energia do estado fundamental de um conjunto de n partículas idênticas, né, é basicamente a soma, né? A soma de n vezes a energia do estado fundamental, né? Então, eu tenho n partículas, cada uma delas tem energia E1, a energia total, que é o que eu estou chamando de E0, né, que é a energia fundamental do sistema de n partículas idênticas, é N vezes o E1, então está claro aqui, no poço eu sei que aqui é o E1, né, H cortado ao quadrado π2, 2ml quadrado, né, multiplicado por N. Tá? Para bóson, todo mundo está no mesmo. Que é o caso particular que eu fiz aqui para 5, né? Todos eles estão no mesmo nível, né? Podem estar no mesmo nível. Para férmions, não. Né? Eu vou ter que distribuir, no caso dos férmions, né? Eu vou ter que distribuir tanto elétrons, prótons, nêutrons, todos eles têm spin semi-inteiro, né? Num poço eu vou ter que distribuir eles obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, né? Então, eu posso colocar no máximo 2 elétrons, ou 2 férmions, né? Em cada nível do poço, né? Então, eu vou ter que ocupar, eu vou ter que usar, não um nível como eu fiz no caso dos bósons, onde eu botei todo mundo no mesmo nível, não tem problema nenhum. No caso dos férmions, eu vou ter que ocupar n sobre 2 níveis, né? Mais baixos, né? Certo? Porque com n sobre 2 níveis, como eu tenho 2 elétrons em cada, perdão, 2 férmions em cada nível, eu cubro o n partículas idênticas distribuídas nos níveis de energia do poço, né? Certo? Então aqui a configuração para a energia total do sistema de n partículas idênticas, se eles são férmions, aí o negócio muda de figura, né? Eu vou ter 2 na energia E1, 2 elétrons na energia, 2 férmions na energia E1, 2 na E2, 2 na E3, até 2 no nível Nzão sobre 2, né? Basicamente. Então é a generalização disso que eu fiz aqui, né? Usando N sobre 2 níveis, né? Bom, o 2 dá para fatorar, a gente tem um somatório, basicamente, né? Um somatório dos E's, né? E1, E2, E3. Lembrando que no poço, o E2, o E3, ou seja, níveis superiores são proporcionais ao número quântico N ao quadrado, né? Então aqui eu posso somar, né? Fazer um somatório de N igual a 1 até Nzão sobre 2 da energia, né? Correspondente para o número quântico N somado sobre todos os números quânticos N de 1 até N sobre 2, né? Então, basicamente, tirando as constantes aqui que vem da energia do poço, das energias do poço, estado fundamental, né? Eu consigo mostrar que a energia total do sistema de N férmions, né, no poço infinito vai ser proporcional a esse somatório, né? Somatório de 1 até N sobre 2, N ao quadrado, certo? Que eu teria que somar. Se o número de partículas é muito grande, né, se o N é muito grande, eu posso aproximar, então, aquele somatório, né, onde o N vai para infinito, basicamente, né, somando de 1 até n tendendo a infinito, ou um número muito grande de n ao quadrado, eu posso substituir esse somatório, né, por uma integração nn, né, então o somatório de 1 até n sobre 2 de n ao quadrado pode ser escrito em termos de uma integração, né, de n2 em dn, né, integrado de 1 até n sobre 2, isso dá, essa integral aqui dá 1/3 de n sobre 2 potência cúbica. Então eu estou só aproximando, se o número for muito grande, eu estou calculando explicitamente quanto é que é a aproximação para aquele somatório, que é o que vai nos dar os níveis de energia, o nível de energia para os n férmions, né, no poço infinito. Então, basicamente, eu substituindo essa aproximação aqui, né, para o somatório, eu vou ver que a energia total dos n férmions é proporcional a n ao cubo, é proporcional ao número quântico, né, associado ao último nível ocupado, n ao cubo e as constantes correspondentes, né. Basicamente, em termos da energia do estado fundamental, isso é n ao cubo sobre 12, né, E1, certo? Onde E1 é a energia do estado fundamental.
Então, basicamente, eu mudo, né, completamente. Eu tinha N vezes o estado fundamental, ou seja, N1 para bósons, onde todos eles estão no mesmo nível, né, que é o estado fundamental. E no caso de férmions, eu ocupo N sobre 2 níveis, né, no pulso infinito, e a energia total agora é proporcional a N ao cubo vezes eu. Então, é completamente diferente a energia total e a forma, né, que a gente distribui as partículas indistinguíveis, né, nos níveis de energia correspondentes, né. Eu posso, como final da aula, eu posso calcular também quanto é que é a energia média, né, no caso dos N fermions, né, no pulso infinito. Então, se eu dividir por N, basicamente, eu vou calcular a energia média, né, E0 por N, me dá a energia média, isso é N ao quadrado sobre 12, né, E1. Eu tenho a energia média N quadrado sobre E1 como energia média. Dá para ver claramente que a energia do sistema de partículas, se ele é bóson, uma férmia, é completamente diferente, inclusive a, a dependência no número de partículas, né? Completamente diferente. E N para bósons e N ao cubo para férmions, né? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é uma generalização para N partículas dessas dois tipos de distribuição para os níveis de energia, né? Certo? Bom, termino por aqui. Na aula que vem, eu vou encerrar a disciplina na aula que vem, eu não vejo por que andar mais que isso. Eu vou, como eu fiz o caso particular, analisando um pouquinho o átomo de hélio, né? Eu vou só analisar com vocês os átomos maiores, né, acima do hélio, e mostrar para vocês a ordem de grandeza, né, do efeito da interação colombiana repulsiva dos elétrons, né? E como é que a gente fica com a estrutura de eletrônica, né, nos casos dos elétrons com caso de átomos com números de elétrons grandes, né? Ou seja, átomos grandes. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica e alguma particularidade específica para eles, né? Basicamente, a gente vai continuar analisando como é que a gente descreve, né, a tabela periódica usando o princípio de exclusão de Pauli, né, e as correções nos níveis de energia a partir de teoria de perturbação, introduzindo, então, correções que vêm da interação repulsiva entre os elétrons. Lembrando sempre que não dá para resolver analiticamente nesses casos, né? Sempre aproximados e numéricos, né? Usando técnicas, né? Que é teoria de perturbação ou cálculo numérico, né? Outras aproximações em mecânica quântica não é o caso. Certo? Fico para perguntas. Estendi um pouco hoje demais, mas fico questionamento, pergunta, se não, boa noite. Na quinta-feira, então, nós voltamos e encerramos a disciplina na quinta. Então, eu vou ter uma última atividade agora nessa sexta. E aí você tem a semana que vem para fazer, né? E aí a gente encerra já. E a recuperação, se precisar, acho que não vai ter recuperação nenhuma, na primeira semana de dezembro, que é a 15ª, né, semana de aula, que é a predita, né, a, que foi colocada como sendo a semana de recuperações. Né? Então a gente só tem essa dessa semana, que é basicamente esses assuntos dos partículas indistinguíveis e a tabela periódica, né, princípio de exclusão. E aí na semana que vem vocês trabalham com com a última atividade, né? E a gente encerra na quinta e aí eu encerro as notas na sexta que vem, né? Explicitamente. A partir da sexta que vem. Eu já acho que vai ser tranquilo no Moodle a gente fazer a média final, vai ser bem tranquilo. Se alguém, por acaso, esqueceu ou não conseguiu entregar uma das atividades, me falem, porque na última semana, que é a primeira semana de dezembro, a gente tem a recuperação. Então, você pode fazer uma lista perdida aí, né? Uma ou mais listas perdidas naquela primeira semana ali. Só me adiante quem vai fazer já, tá? Máximo até a aula que vem, para eu já saber quantos vão fazer a recuperação. Mas acompanhando as atividades que vocês estão fazendo, acho que vão todos ficar com média sem precisar recuperação. Mas se tem alguém que tem este caso, que eu não analisei caso a caso, me falem para eu controlar, né? Para fazer alguma atividade de recuperação naquela primeira semana de dezembro. Mas a disciplina a gente encerra na quinta-feira agora, certo?